tá? Então, existência em Kant é basicamente isso. Não existe, né? Não existe existência, não existe realidade em si, né? Mas como há algo para fora de nós, isso aí é perfeitamente compreensível, admissível, e sobre as intuições de tempo e espaço que agem na nossa sensibilidade, né, nos garante que há algo externo a nós. Então toda a existência está passiva ao âmbito das nossas predicações do que sentimos das coisas. Daí é que ele divide a dogmática, a briga entre razão e fé, né, que se estende ao longo dos séculos. Kant vai dizer, a razão não tem essa condição, ela nem pode afirmar, nem pode negar a existência de Deus. Caramba, nós não podemos negar que Deus existe ou afirmar que Deus existe por meio da razão teórico-especulativa, que é a razão com a qual nós construímos o mundo e as coisas que nós entendemos, né, que nós sentimos do mundo. Essa é a limitação da razão, da mera razão. Nós somos limitados. Eu não posso, dentro dessa condição, dessa sistemática da razão entender o mundo, querer atribuir conceitos suprassensíveis, né? Conceitos extraordinários. Não cabe aí. Né? Não cabe aí dentro. Dentro da razão especulativa, onde estão contidos todos esses argumentos ontológicos para a existência de Deus, dentro do mesmo saco, Kant coloca. E, da mesma forma, coloca de lado. Né? Coloca esses conceitos, esses entendimentos, essas provas dentro do mesmo baúzinho e gosta lá. Ele vai dizer, olha, nós podemos entender o conceito de Deus por outro viés. Então, podemos entender o conceito de Deus por outro viés. Pelo viés da razão com a qual pensa e raciocina as nossas ações no mundo. Né? Então, o mundo, as nossas ações, todas as nossas relações, tudo que fazemos também são dados empíricos no mundo. Né? Então, Deus está relacionado justamente, o conceito de Deus está relacionado com as nossas ações, com a prática, com os fundamentos da prática, da moral e principalmente da religião no homem. Né? Então, o conceito de Deus em Kant é, primeiramente, ideológico, no sentido de ser o fundamento de toda a condição da realidade, da existência. E depois, prático, no sentido de ser um postulado necessário para a finalidade da moral humana. E ele vai ser necessariamente uma existência necessária no que diz respeito a essa concordância da moral com a felicidade, que nós só poderemos alcançar no mundo pós-vida, né? Após a morte, que poderá então fechar o ciclo do sentido total da existência humana. Não é? Então, enquanto postulado, nós vamos ver depois que a existência de Deus é possível. Agora, sobre o fundamento, né, deste conceito nasce a religião em Kant, né, que é justamente quando introduzimos o conceito de Deus suscita na razão a partir da necessidade moral, né, da moral, em cumprirmos todos os nossos deveres como mandamento divino. Né? Então nós não temos sentido algum, né? Nós não temos motivo nenhum de cumprirmos o nosso dever moral, de fazermos o que é bom, de fazermos o que é o certo, como determina a lei moral em nós, se nós não tivermos como um incentivador, como um animador, a ideia de Deus. Né? Então, somente a ideia de Deus pode animar o homem a cumprir os seus compromissos para com a lei racional interna, que determina para o que é o certo, que determina para o que é o correto.
Caso contrário, se não houvesse uma determinação na razão para fazermos o que é bom, para fazermos o que é certo, para fazermos o que é correto, de que valeria fazer o que é correto, fazer o que é bom, né? Então, por que não ser mal? Por que não ser cruel? Por que não mentir, né? Fazer tudo que não presta, né? Mas há um senso comum na razão de todo ser humano de fazer o bem. E fazer o bem deve ter um móvel. Qual é esse móvel? O conceito de Deus. A possibilidade de um legislador que venha depois promover recompensa, quer seja punitiva ou quer seja de recompensa positiva, né, para essas ações. Então, de alguma forma, todo ser humano espera um fim do mundo, né? Mas, voltando às questões dogmáticas, primeiro o argumento que Kant vai contestar é o ontológico, né, de Anselmo. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Ele mesmo afirma isso, né, se refere a Anselmo em uma de suas obras, e diz o seguinte: depois o terceiro argumento, que é o de Leibniz, cosmológico, e por fim o físico teleológico. Com relação ao primeiro argumento, Kant vai dizer também com relação a Descartes, né? A frase de Descartes, penso logo existo. Kant vai dizer: eu não posso dizer que uma coisa existe meramente por dizer que existe, né? Eu não posso usar a existência como predicado da coisa. Eu não posso simplesmente chegar a dizer que a coisa existe, predicando a coisa. Apesar de haver uma ideia antiga, né, de que para o conceito de Deus, por exemplo, não podemos pensar Deus, isso é também um argumento ontológico, não podemos pensar um Deus não existente, né? Então, quando Anselmo coloca aqui, Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, ele vai perceber que de todos os seus conceitos da mente, esse é o conceito que sobressai a todos, né? E ao verificar isso fora da mente, no mundo, ele vai entender que não pode haver, não há nenhum conceito no mundo, nenhuma coisa do mundo maior do que Deus. Porque se houver, há uma incompatibilidade com o Deus que eu pensei na razão. Então, logo, Deus não seria o ser do qual não se pode pensar nada maior. Porque se houver alguma coisa fora maior do que Deus, ele deixa de ser dentro, ser do qual não se pode pensar nada maior. Mas quando eu não encontro nenhum conceito dentro nem fora, né, para superar esse conceito de que Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, esta proposição, logicamente que Deus tem que necessariamente existir internamente, como um fato da razão, e necessariamente fora, né? Então, esse necessariamente fora aqui é o salto onde Kant identifica o erro, né? Eu não posso dizer que Deus existe fora se eu não tenho nenhuma condição de predicar Deus, né? Então, tudo no que existe fora de mim eu consigo predicar, mas Deus não. Então é incompatível você dar esse salto de dentro para fora, né? E outra coisa, Anselmo não saiu de dentro, né? Quando ele projeta e vê no mundo que não há nenhum conceito, né, fora, né, maior do que Deus, né? Kant vai dizer: eu não tenho como predicar Deus nem dentro, quanto mais fora, né? Então o meu conceito de Deus é um conceito totalmente desprovido de predicação, né? É um conceito apenas analítico. E Kant permanece com esse conceito, né, ideal de Deus. Ele não sai daí. Agora, dizer que Deus existe é que está o problema, né? Fazer esse salto e dizer que Deus deve necessariamente existir fora, simplesmente porque eu pensei Deus como ser do qual não se pode pensar nada maior dentro da minha cabeça, tá?